Nesta aula do curso de ASP.NET MVC, eu vou mostrar como implementar uma autenticação básica em uma Web API. Eu vou partir de uma Web API que já foi criada e cujo objetivo é gerenciar informações de funcionários. Ela foi criada usando o Entity Framework e acessa informações de um banco de dados SQL Server. Nesse banco de dados, eu tenho uma tabela chamada funcionários e outra tabela chamada usuários em um banco de dados chamado estudo.mdf. Eu vou mostrar aqui as informações. Eu tenho aqui a tabela funcionário com essas informações e a tabela usuário, que tem um usuário e uma senha cadastrada. Então o meu objetivo é implementar a autenticação de forma que somente esse usuário que está cadastrado na tabela usuário consiga acessar a minha Web API. Então eu tenho o banco de dados e as tabelas criadas, eu tenho a Web API criada e eu vou mostrar basicamente aqui só para recordar como é que foi feito. Eu criei duas classes que representam o meu domínio. Uma classe funcionário que vai ser mapeada para a tabela funcionários com as propriedades que representam os campos da tabela. Da mesma forma, eu tenho um modelo de domínio usuário que vai representar o meu usuário e que vai ser mapeado para a minha tabela usuário. E da parte do Entity Framework, eu tenho uma classe de contexto que herda de DBContest e que faz o mapeamento da entidade para a tabela funcionário, funcionários, usuário, usuário. Aqui no webconfig eu tenho que definir a string de conexão com o meu banco de dados, Estudo, que é o banco de dados, olha, para o Entity Framework saber da onde ele vai buscar as informações. Aqui eu estou usando o nome do meu contexto. Dessa forma, o Entity Framework tem todas as condições de acessar as informações lá no SQL Server usando o mapeamento ORM. Para criar a Web API, eu criei um controlador chamado Funcionários Controller. Isso foi feito da seguinte maneira. Só para recordar, eu dei um add controller, selecionei aqui, Web API 2 with actions using Entity Framework. Quando eu seleciono essa opção, eu informo o meu modelo que eu vou usar para criar. Eu usei funcionário, o meu contexto e eu dei um nome funcionários aqui. E assim ele criou o controlador. Então a Web API está pronta. Por padrão, quando você cria o projeto, ele cria aqui um controlador Home, que é um controlador ASP.NET MVC, e uma Web API padrão. Eu não vou mexer, eu poderia excluir isso aqui dessas pastas, mas agora vamos ver o funcionamento da nossa Web API. Então eu vou acionar aqui e executar o meu projeto, e agora eu vou acessar as informações. Primeiramente ele vai me exibir os dados aqui do Home Controller, então para mim acessar a Web API eu vou digitar API/funcionário. Dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai acessar aqui no meu controlador o método GET, e vai retornar todos os funcionários. Na hora que eu der um Enter, ele vai lá e retornar os dados de todos os meus funcionários. Se eu quiser obter um funcionário pelo um ID, vou pegar o funcionário de ID igual a 4. Olha lá, ele me retorna aquele funcionário. Da mesma forma, eu posso usar o Postman. Você pode baixar o Postman aqui. Eu vou abrir o Postman e eu vou pegar o URL que eu usei aqui e vou no Postman. Eu já mostrei o Postman em outra aula. Então, vou dar um GET, vou enviar uma requisição simulando um GET para o meu servidor na porta 2480 na minha API. Olha lá, ele me retorna todas as informações. Se eu quiser uma informação de um funcionário, ele me retorna um funcionário. Então, o que temos aqui? Dessa forma, eu tenho uma Web API que expõe serviços, mas que não está protegida. Qualquer um pode enviar uma requisição que vai ser atendida. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é implementar a autenticação básica. Existem várias formas de você implementar uma autenticação. Eu vou implementar a autenticação mais simples possível, que é a básica. E como que nós vamos fazer isso? Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de funcionário segurança, você pode dar o nome que você desejar, que vai realizar a autenticação usando as credenciais de login e senha contra a tabela usuários. Então eu tenho uma tabela usuários aqui que eu tenho o login e a senha. Então na requisição, eu vou receber essas credenciais e eu vou usar o meu contexto, vou acessar a minha tabela usuários e vou ver se existe algum usuário que tenha o login igual o login e a senha igual a senha. Então, se as credenciais do usuário informado baterem com as que existem no banco de dados, ele vai estar autenticado. Então, essa classe vai retornar
false ou true, se existe ou não o usuário com as credenciais informadas. Depois disso, é que eu vou fazer verdadeiramente a implementação da autenticação. Para isso, eu vou usar os conceitos da aula 59, onde eu falei do Action Filter. Lembrando que os Action Filters são atributos que podem ser aplicados a um método Action ou a um controlador que modifica a maneira como a Action é executada. Nessa aula, eu vou usar especificamente o Authorization Filter e aplicar isso no meu controlador, no meu método Action. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe, eu vou chamá-la de Basic Authentication Attribute, que vai herdar do Authorization Filter Attribute e vai sobrescrever o método OnAuthOrization. Nesse método, eu vou passar um contexto onde eu vou poder acessar os objetos Response e Request. A primeira coisa que eu vou verificar é se existe um cabeçalho Authorization com as credenciais. Se ele não existir, significa que o usuário não informou as credenciais. Então, eu vou retornar não autorizado. Se o cabeçalho existir, eu vou verificar o que foi informado no cabeçalho Authorization. E vou verificar as credenciais enviadas nesse cabeçalho. Depois que eu implementar isso, eu vou aplicar esse filtro numa Action ou num controlador. Agora, como é que funciona esse cabeçalho? Funciona assim, ó. As credenciais, elas são enviadas no cabeçalho Authorization no Request e são codificadas no formato base 64. Então, quando o usuário informa usuário e senha, eles são enviados separados por 2 pontos. Então, elas vêm nesse formato aqui, ó. Username, 2 pontos, password. Aqui vai vir o nome e aqui vai vir a senha. Ocorre que quando ela chega no servidor, ela é codificada no formato base 64. Então, isso se transforma, ela é codificada nesse formato base 64. Então, vem uma string codificada. E quando eu vou informar isso lá na minha requisição, eu tenho que informar o cabeçalho, Authorization, a autenticação que eu estou usando e o usuário e a senha codificados. Então, isso vai se transformar nisso. Para você saber como isso funciona, tem um site que, se você usar o Fiddler, você vai ter que enviar assim, ó, codificar. Então, você vai codificar o usuário e a senha. Por exemplo, aqui o meu usuário é Macorati, 2 pontos e a senha não sei. Então, vamos fazer isso aqui. Tem um site aqui, ó, que é o www.base64encode.org, que quando eu informo, se eu clicar aqui para ele codificar, ele vai gerar, ó, a string codificada. Então, essa string ela é codificada no base 64, é assim que tem que ser enviada. Como eu vou usar o Postman ele já permite que eu defina no cabeçalho o tipo de autenticação que vai ser basic e ele já pede aqui, ó, o username e a senha, é mais fácil. Depois de implementar a autenticação básica, nós temos que habilitar a autenticação na nossa Web API. Para fazer isso, nós podemos aplicar o Basic Authentication Attribute que vamos implementar da seguinte maneira. Eu posso aplicar a autenticação básica num controlador específico, definindo o atributo Basic Authentication no controlador. Isso vai fazer com que todos os métodos Actions do controlador exijam a autenticação do usuário. Posso também aplicar a autenticação básica em uma action específica, definindo o atributo Basic Authentication naquela action. Fazendo isso, a autenticação vai ser requerida somente na action onde eu definir o atributo. E eu posso também aplicar a autenticação básica em todos os controladores da aplicação, ou seja, fazer uma aplicação global. Para fazer isso, eu vou registrar a minha implementação, que é o Basic Authentication Attribute, como um filtro usando o método register da classe, na classe Web API config, definindo config filters add e new a minha implementação. Fazendo isso, todos os métodos de todos os controladores da minha aplicação vão requerer a autenticação básica. Muito bem, isso posto, na próxima aula eu vou mostrar como fazer a implementação da autenticação básica e assim tornar a nossa Web API mais segura. Até a próxima.